E vamos agora olhar rapidamente para a macroeconomia, também para perceber aquilo que aconteceu recentemente e que importa relevar. Tivemos aqui na reunião do dia 29, né? 28, 29, penso eu, de outubro, o Fed reuniu, voltou a baixar as taxas de juros, estamos agora no intervalo de 3,75%, 4%, nível mais baixo nos últimos 3 anos, ainda assim são taxas elevadas, não é? Tivemos a inflação a vir abaixo do esperado, pelo menos o CPI, né, o Consumer Price Index, ou o Índice de Preços no Consumidor. Tivemos aqui o valor anual 3% abaixo do previsto, que era 3,1%, e a subjacente também 3% abaixo do previsto, que era 3,1%. E mesmo os indicadores mensais também a virem ligeiramente abaixo. Né? Não muito, tipo 0,1%, todos a virem abaixo do esperado 0,1%, mas ainda assim abaixo do esperado. Temos neste momento um Jerome Powell que, após o anúncio da descida das taxas, afirmou que outro corte não era uma certeza, agora para a reunião de dezembro, ok? Deixa-me só confirmar aqui. Eu acho que tenho aqui no Fed Watch Tool. É isso, 10 de dezembro. Não preciso de ir ver. Este ciclo de cortes, lá está, é positivo para o preço das ações, porque já falamos também aqui, diminuição da discount rate, melhor acesso ao financiamento, ok, das empresas, melhor acesso ao crédito do consumo também. Significa também que vamos ter menos retorno no tal dinheiro ocioso que estava parado ali em obrigações, que também vão passar a remunerar menos. Novas obrigações que sejam emitidas vão passar a remunerar menos porque têm aqui indexada esta taxa de juros de referência do Fed. Money market funds também, onde muitas vezes há muito dinheiro parado, também vai passar a remunerar menos, né? Depósitos a prazo também vão passar a remunerar menos. Portanto, este dinheiro ocioso, que muitas das vezes estava ali a ganhar um juro interessante e não propriamente exposto à volatilidade e ao risco adicional do mercado, poderá começar a fluir algum capital para o stock market, para algum apetite mais a risco, à medida que este tipo de produtos deixa de remunerar tão satisfatoriamente. Aqui o próprio Fed, né, referiu que vai terminar aqui o seu programa de quantitative tightening, aqui em dezembro de 2025. Este programa fazia com que retirassem dinheiro de circulação neste sentido. Sempre que entrava sem maturidade as obrigações que eles tinham comprado ao Tesouro norte-americano, eles não renovavam, né? O Tesouro americano tem que devolver, né, o dinheiro ao credor, neste caso ao Fed, chegava à maturidade, o Fed tinha recebido os seus juros, chega à maturidade e o Tesouro tem que devolver o dinheiro que foi emprestado. O que é que o Fed fazia? Pegava nesse dinheiro e voltava a comprar mais obrigações emitidas pelo Tesouro, fazendo com que houvesse essa continuidade de liquidez a ser injetada no sistema. O que é que estava a acontecer aqui? Era o programa de Quantitative Tightening. O programa de Quantitative Tightening, o programa de Quantitative Tightening, assim é que é, faz com que, quando se atinge a maturidade, ok, das obrigações, o Fed recebe o dinheiro, mas não compra mais. É importante retira essa liquidez de circulação. Okay? Não vai injetá-la outra vez no Tesouro norte-americano, né? no governo norte-americano. Não injeta novamente essa liquidez. Então, diminuem a quantidade de dinheiro, de liquidez em circulação. É uma medida restritiva, aqui em termos económicos, ok? Eles estavam aqui com esse programa, vão terminá-lo, marca aqui uma mudança em termos de política monetária para uma política mais neutra, ok? Esta política mais restritiva também visava um bocadinho impedir o quê? Mais liquidez no sistema, mais inflação também. Então, esta restrição de liquidez, né, esta retirada de dinheiro do sistema, visava de uma certa forma conter aqui a inflação, digamos assim. Eles agora vão estar aqui numa política um bocadinho mais neutra e eventualmente aqui reinvestir em novas Treasury Bills, ok?
esse dinheiro para continuar a dar aqui alguma liquidez ao sistema caso a economia comece a entrar num cenário de maior vacilação. Para já também acho que ainda não há aqui dados que nos permitam inferir que estejamos a caminhar para os patamares mais preocupantes em termos económicos. Mas esperar para ver, esperar para ver. Para já ainda continua a ser mais esperado que na próxima reunião o Fed baixe mais uma vez 0,5% as taxas de juros, mas 66,33, estamos aqui num limbo, né? 66,9, 33,1. Fala-se de se o dinheiro ocioso passa a render menos, nós ainda temos 7 trilhões em cash, né? Estacionados em money market funds. No entanto, né? Fala-se muito que estes money market funds, este dinheiro parado aqui, recorde, poderá vir a entrar no sistema à medida que o apetite para o risco aumenta. Nesta notícia da CNBC, que eu até coloquei aqui em português, temos aqui esta personalidade, o Crane, que não sei agora de cor, o cargo dele tinha que ver aqui na notícia novamente, que diz o seguinte: calma lá, que pode não ser bem assim, estes 7 trilhões injetados no sistema, pode não ser bem assim. As taxas importam, mas muito menos do que a maioria das pessoas acredita. Na verdade, nos 52 anos de história dos fundos do mercado monetário, os ativos só diminuíram após o estouro da bolha da internet e com a crise financeira de 2008, períodos em que o intenso stress económico levou a taxas muito baixas. Um fundo de ciclo de taxas fixadas quase em zero. Só aí nesse caso extremo, que também dificilmente será o novo caso que iremos encontrar agora, ok? Muito dificilmente. Mesmo baixando. Se a situação económica piorar a ponto do FED ter que cortar as taxas de forma mais agressiva em breve, isso não é exatamente um sinal de um mercado onde os investidores provavelmente serão excessivamente agressivos, né, com os seus próprios perfis de risco. Não vai mudar assim de um momento para o outro. Sonhem em Wall Street, disse Crane, é um bom assunto para conversa, mas os 7 trilhões só vão subir, na sua opinião. Ao longo do tempo, também houve uma mudança no uso dos fundos do mercado monetário, com o que antes era um fenómeno predominantemente de investidores individuais, agora sendo maioritariamente composto por capital institucional e corporativo. Cerca de 60% do mercado, destes fundos do mercado monetário, que é interessante. Eles não se estão a movimentar, aconteça o que acontecer, também acaba por ser muito inflexível, não é? Acaba por ser muito inflexível nisto. Este capital institucional e corporativo não está a entrar no mercado de ações. Tá, sabemos que às vezes as empresas realmente querem ter ali algumas reservas a render um fixo e não propriamente arriscar as suas reservas de capital. Isso faz sentido. Isso faz sentido. E mesmo aqui investidores institucionais, né, alguns fundos de investimento também optam por ter ali, mas vai depender também, né, das taxas. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Né? Precisamos é de interpretar, no fundo, estas dinâmicas e já agora dá-nos aqui informação útil para compreender melhor estes fundos do mercado monetário. Não é que pesquisadores de fundos monetários como Crane neguem que taxas de juros mais baixas sejam importantes, ou que alguns dos ativos desses fundos possam, de facto, migrar para áreas de maior risco e maior retorno. Ele acredita que isso represente talvez 10%, né, dos mais de 7 trilhões, embora acrescente que não há dados precisos para se basear em tal estimativa. Tá, apenas isso só a tirar para o ar 10%. De facto, se olharmos, né, para os fundos do mercado monetário, só houve aqui de 2000 a 2005, depois tivemos aqui 2008, né, a 2010, e depois aqui uma estagnação, né, com aquelas taxas ali perto de zero, que fez com que os fundos do mercado monetário abrandassem. Mas a tendência de longo prazo, efetivamente, é de subida. Os juros poderão importar, mas num contexto em que... Onde é que eles vão estacionar a taxa de juros? Após o Fed terminar o seu ciclo de redução. Se estiver nos 2%, se calhar não, não haverá assim, uma redução tão grande dos fundos do mercado monetário. Aí para outros lados. Vamos ver. Ainda assim poderá haver aqui pelo menos 10%. Lá está. Se esta previsão estiver certa, 10% de 7 trilhões já são 700 mil milhões, provavelmente. Né? Portanto, ainda é aqui muito dinheiro. Vamos analisar os lucros do Q3, sim, rapidamente. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui ainda de lucros e depois este pensamento
sobre a concentração do SP500 e conseguimos terminar mais ou menos aqui nas 2 horas, como é habitual. Bom, lucros das empresas. Numa fase em que 91% das empresas do SP500 reportou, nós temos, ou seja, quase 100%, quase todas, 82% reportou earnings per share superior às expectativas. 82%. Portanto, estamos aqui, SP500, 82% das empresas reportou acima daquilo que o mercado estava à espera, em termos de lucros, earnings per share. Estes 82%, vejam que aqui fica interessante, é acima da média de um ano. Em média, no último ano, 77% é que tem ficado acima. Média dos últimos 5 anos, 78%. E média nos últimos 10 anos, 75%. Portanto, este trimestre tem sido um trimestre muito positivo em termos de quantidade de empresas que está a conseguir superar aquilo que o mercado espera delas. Ou seja, estamos a assistir à alavancagem operacional em termos de lucros? Poderá ser isso. Parece que sim. Se 82% for o número final para o trimestre, né, porque ainda falta reportar 9%, isso vai significar a maior percentagem de empresas a reportar acima das expectativas em qualquer trimestre desde 2021, também no Q3, que também por sinal foi 82%. Portanto, um trimestre substancialmente forte. E atenção que em 2021 o comparativo quer dizer, aqui nem é comparativo, né? Estamos apenas e só, lá está, exato, aqui não é comparativo year over year, aqui estamos apenas e só a analisar as empresas que conseguiram superar as expectativas, não é em termos de percentagem. 2021 pronto, foi o ano a seguir, né, ao ano em que o Covid apareceu, podia haver aqui alguma influência disso, mas neste caso aqui é apenas e só expectativas. Portanto, um trimestre de força pujante para as empresas do SP500 e os setores até melhores têm sido healthcare, melhor do que as expectativas, 93%. Consumer staples, também melhor do que as expectativas. Tecnologia e o setor financeiro. São aqui os trimestres que estão com mais empresas a conseguir, até do que o próprio SP500, a superar as expectativas do mercado. Aqui dá-se esta curiosidade. O mercado está a punir mais as empresas que apresentam surpresas negativas em termos de earnings per share, mais do que a média, está a punir mais. Se por um lado nós temos aqui as empresas que estão a reportar surpresas positivas dos earnings, a terem até um ganho de 0%, né? 2 dias, se considerarmos 2 dias antes de reportar e depois 2 dias depois de reportar. Estamos aqui uma média de evolução de preço estanque. A média nos últimos 5 anos tem sido de ganhos, 0,9%. Portanto, não há aqui um benefício. O mercado não está a recompensar mais do que a média as empresas que têm reportado. Por isso é que estamos numa fase, né? O mercado está meio estancado, né? Neste momento. Né? Temos sentido isso no curto prazo. E pelo contrário, está muito sensível. Empresas que reportam surpresas negativas nos seus earnings per share estão a ver, em média, o preço decrescer, né? Retrair 5,1% 2 dias depois de reportar. A média dos últimos 5 anos é uma queda de 2,6%. Portanto, estão a ver aqui tudo aquilo que é negativo, o mercado está muito sensível e rapidamente faz sair capital. Vende muito rápido neste momento empresas que qualquer noticiazinha má, num contexto em que também há tantas empresas com boas notícias, é normal também que depois isto, por exemplo, vimos isso na Meta, que surpreendeu com aqueles earnings per share influenciados por o efeito temporário daquela situação fiscal, temporário, uma vez só, mas já foi suficiente para um sell-off. No caso da Meta. Em termos de earnings growth, crescimento dos earnings, este crescimento está aqui em 13,1%. Os earnings que estão a crescer no SP500, 13,1%, bem acima, né, daqueles que foram registados no trimestre anterior, né, 30 de setembro. Até 30 de setembro tínhamos aqui completado todo o reporte relativamente ao Q2. Portanto, nós agora estamos a entrar numa fase em que estamos a reportar resultados do Q3, né, deste ano. Vejam bem a diferença. Isto é quase, não é bem quase o dobro, né? Porque 7,9% é quase 8%. O dobro tinha que ser 16%.
é perto de 16, e estamos a falar de 13,1. Mesmo assim, um ganho significativo, não é? Em termos de percentagem de crescimento. Mas é curioso que está abaixo da 5-year average do crescimento dos lucros, que é de 14,9%. No entanto, está acima da 10-year average. Então, vejam bem como a entrada em cena da inteligência artificial até não terá contribuído para, nos últimos 5 anos, termos assistido a uma média de crescimento de lucros até bem maior do que a própria média dos últimos 10 anos. Estamos a assistir aqui a um acelerar. Portanto, também tivemos pandemias aqui pelo meio, que também contribuíram para o negativo e depois para o positivo. No ano da pandemia tivemos retrações. Depois, no ano seguinte, tínhamos comparações de base inferiores que depois dava para apresentar crescimentos bem superiores à média. Portanto, acaba por ser aqui algum viés, embora 2020 a 2025 já devemos estar aqui no limite, né, para o ano 2020 ser considerado aqui nesta 5-year average. Ok? Vamos concentrar aqui no dado seguinte. Se 13,1% for a percentagem de crescimento final para o trimestre dos ganhos das empresas do SP500, vai marcar o quarto trimestre consecutivo de double digit earnings growth e o nono trimestre consecutivo de crescimento dos earnings, year over year. Ok? Este trimestre comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior. É significativo, nós estamos com um bull market que está à boleia de sucessivos crescimentos dos resultados empresariais, dos lucros das empresas. As empresas que têm crescido mais, em termos de percentagem, tecnologia, setor financeiro, utilities, materiais e setor industrial. Ok? As outras, o que é que tem apresentado crescimento negativo este trimestre? Communication Services, acredito que muito influenciado pelo resultado da Meta. Muito influenciada pelo resultado da Meta. É o que eu acredito aqui. E o setor de energia, de consumer staples, penso que poderão ser os únicos que podemos confiar nos dados. Porque a Meta, sendo uma empresa com uma grande representação aqui no setor de Communication Services, tendo apresentado aquele resultado muito mau, mas que é ajustado, digamos assim, é um indicador que tem que se ajustar ao contexto, acaba por influenciar e desvirtuar completamente a análise. Ainda assim, o setor de healthcare, vejam que até tem crescido. Além de estar a superar as expectativas, tem crescido alguma coisa. E nós estamos numa fase em que temos o healthcare sector annual total return versus SP500 tem estado aqui muito atrás, né? Este setor, o healthcare, tem ficado muito atrás comparativamente ao SP500. Não? O SP500 nos últimos 2, 3 anos tem subido no bull market, né? Muito impulsionado por tecnologias, semicondutores, etc. E o setor da saúde, que embora seja um setor de crescimento secular, até tem ficado muito, muito, muito para trás neste bull market em que nos encontramos e estamos a assistir a fases, a sequências. É o terceiro ano, não é? O terceiro ano em que fica para trás e que está a perder face ao SP500. Não acontecia. Não aconteceu. Aconteceu aqui, ok. Aconteceu aqui. 3 anos consecutivos. E agora está a acontecer outra vez. E só teve este ano aqui em que conseguiu recuperar. Porque de resto temos aqui uma tendência. O setor healthcare está a ficar aqui bem para trás. O que significa que há oportunidades. Não é? Porque não quer dizer que estas empresas tenham perdido fundamentos, que não estejam a crescer. Ok? É, e é um setor onde definitivamente não haverá bolha, ok? Tem crescido, mas de forma muito parca este ano. Empresas como uma United Health, uma Elevance Health, né, têm levado pancada e da boa. Portanto, em suma, na minha opinião, se olharmos aqui para o PE ratio, até o vemos já a desviar-se aqui na média dos últimos 10 anos, a desviar-se aqui do desvio padrão, a desviar-se da média, que anda aqui nos 25, eles estão aqui nos 30. Portanto, apesar do PE ratio estar a querer fugir, também está longe dos 40 que estava em 2021, antes do bear market em que tudo desabou. As empresas estão a conseguir lucrar mais com os seus lucros. E se lucram mais, também é normal que o preço vá evoluindo, ok? E é normal que se pague mais por esse lucro. Acaba por
por ser algo que influencia e deve influenciar a nossa análise. A IA vai paulatinamente impactando aqui ao nível de mais receitas, menos tempo e menos custos. São estes os três eixos que nós estamos a ver aqui a assistir. De um lado, IA que facilita a continuidade do crescimento das receitas e dos lucros, IA que permite fazer mais com menos tempo, e IA que permite reduzir custos e aumentar a alavancagem operacional. Agora, não me parece que num contexto em que os lucros tenham crescido, que o P/E ratio esteja completamente louco. Agora, há aqui um desvio, né? E devemos monitorizar isto. Há aqui um desvio da média e também há aqui uma concentração de empresas que têm conseguido colher realmente a maior parte dos ganhos. Né? O próprio CEO da Palantir disse que né, as empresas de ontologia e de chips têm feito quase todo o dinheiro, não é bem assim, mas há aqui um núcleo restrito de empresas que têm conseguido realmente beneficiar muito mais do que a generalidade das 500 empresas que compõem o SP500. Portanto, onde é que reside o perigo, não é? E as bolhas que efetivamente acabaram por rebentar? Há empresas e setores não lucrativos atualmente. A minha opinião é que o mercado no seu todo ainda não está num estado completamente louco. Não estamos em PIs perto disto. Em PIs completamente desajustados, na generalidade do mercado. E se olharmos individualmente para as empresas, não há empresas que estejam, com exceção de uma Palantir, por exemplo, não é? Mas a Palantir é uma jogada de antecipação que o mercado espera que o valor intrínseco eventualmente consiga, em 2, 3, 4, 5 anos, chegar lá. Mas já está a pagar muito antecipado e há muito risco. Mas se olharmos para empresas, são poucos os casos de empresas lucrativas, de excelência, que estão a preços loucos. Okay? Empresas lucrativas e de excelência, a preços loucos. Poderão umas estar esticadas, mas há outras que não estão e até estão abaixo do valor intrínseco, e outras estão perto do valor intrínseco. As bolhas perigosas residem mais aqui, né? Empresas que não são lucrativas, que não têm qualquer capacidade de justificar a sua avaliação atual com o seu crescimento das receitas, lucros, cash flow. Se me perguntarem se a Palantir neste momento é uma bolha, é uma bolha, é uma bolha, em parte, não é? Embora, mas é uma bolha em parte, porque é uma jogada de antecipação. A valuation atual não consegue ser justificada pelo crescimento das receitas. No entanto, o caminho que a Palantir está a fazer parece-me que a tendência é muito clara, ok? Só que a valuation atual não se traduz naquilo que a empresa é hoje, ok? Está-se a pagar demasiado. E o risco é grande, depois de sentir uma correção. Agora, há empresas que cresceram, mas nem sequer apresentam uma trajetória que nos permita vislumbrar que podem chegar a atingir a valuation atual. Que podem demorar muito até ter comercialmente um produto viável, como empresas de quantum computing. Okay? Muita atenção também a empresas como uma Nebius Group, como uma CoreWeave, e temos falado aqui no Telegram da Nebius. Muita atenção a empresas que não são lucrativas. Ok? Há teses de investimento por trás. E enquanto os números não começarem a aparecer, eu sou muito cético. Sei que também tem sido isso que me tem feito perder oportunidades, né? Numa Palantir, numa Nvidia também, mas para mim é capilar, ou capilar, para mim é capital e prioridade estar posicionado de forma a não perder dinheiro, a não estar exposto a riscos de grandes correções com depois incapacidade de se reverter a situação. Sabem que eu tenho neste momento perdas em poucas empresas, como uma Adobe, como uma United Health, né? Mercado Livre, isto é, quase inexpressivo, não é? Uma Louis Vuitton também. Mas reparem, num contexto em que de repente temos quedas até significativas, tem que estar muito confiante numa empresa capaz de conseguir voltar nem digo fazer o seu valor intrínseco subir, porque o valor intrínseco atual já é superior ao preço atual que elas estão. E basta que estas empresas subam para o seu valor intrínseco que, de repente, já nem estou aqui em perda, ok? Mas neste momento não são empresas adoradas pelo mercado, são odiadas pelo mercado. O mercado descartou-as, o mercado está virado para outros negócios, ok? Não quero nada a ver com estas empresas, têm vendido, vendido, vendido. E se não tivermos uma empresa, imaginem eu quero isto ser empresas não lucrativas, que de repente acabou o hype e agora? Que empresa é que eu tenho capaz de me conseguir reaver estas perdas?
Portanto, nem sequer conseguimos reforçar, porque ficamos ali completamente reféns de uma empresa que caiu e depois não tem negócio. Não conseguimos reforçar. E depois também corremos o risco de não conseguir recuperar estas perdas. Ok? Portanto, muita atenção a isto. Neste caso aqui, estou perfeitamente à vontade com a Adobe, até confortável em reforçar, por saber o que a empresa está a fazer, aquilo que o mercado ainda não está a identificar na empresa, portanto, está com mais medo que a Adobe seja substituída por softwarezinhos ou chatbots que criam imagens e não estão a ver o bolo todo e a analisar o mercado de uma forma um bocadinho mais aprofundada para perceber a tecnologia que vai começar a entrar no negócio da Adobe e de que forma é que isso reforça o seu moat. O United Health é uma questão de precificação, ajuste que eles vão fazer ao pricing deles para compensar a diminuição das margens de lucro, mas as receitas continuam a subir. A Adobe também estão a subir as receitas e os lucros, portanto, não se exponham a situações em que depois ficam com as calças na mão e nem a empresa e nem a recuperação do capital. Ok? Portanto, eu prefiro mais esta metodologia. Sou conservador, sou. Eh, Temos também aqui empresas na área de cripto, urânio. Portanto, para mim são estas aqui as principais bolhas. Para mim, disciplina no mercado e foco no longo prazo são aqui, de facto, as atitudes que nos devem nortear. Sabemos que o mercado de ações é imprevisível no curto prazo. Os preços podem cair mais ou podem recuperar rapidamente para novos máximos. Tudo pode acontecer no curto prazo. Portanto, fidelidade à nossa estratégia. Estratégia, comprar lentamente ações de qualidade quando estão desvalorizadas e em níveis de suporte. Até temos aqui uma posição completa. Uma vez atingida essa posição, deixar estar, não fazer mais nada, não continuar a carregar, diversificar por outras high quality stocks, outras ações de grande qualidade, e saber que a tendência é que se mantivermos um portfólio diversificado neste tipo de empresas bem compradas, elas vão sempre valorizar ao longo do tempo. E vão revezar-se em ser odiadas ou amadas. Por exemplo, a própria Google, até aqui, né? A própria Google andava pelos $150, 170. A Amazon também chegou a vir aos 170, 180 ou $190 até há uns tempos. Eram ações que não estavam a ser, particularmente a Alphabet, que se achava que o chat GPT ia completamente arruinar o negócio. Ainda hoje se fala disso. Ainda hoje essa tese não foi completamente descartada. Embora os números estejam a dizer perfeitamente o contrário. Elas vão revezar-se nisto. Okay? Portanto, tenho ouvido algumas pessoas até no Telegram a virem comigo de perguntar: tenho sentido aqui que a Adobe isto não ata nem desata. Se calhar vão mudar. Pronto, e aí depende, né? Se mudas para dispores a uma Alphabet, a uma Microsoft, a uma Amazon, a uma Meta, empresas do núcleo das Magnificent Six, e não sete, porque eu excluo aqui um bocadinho a Tesla, que acho que ainda está muito envolvida num hype, numa Apple, se for para dispores mais a essas, faz sentido, ok? E depois de teres exposição a essas, ok, diversificar para uma Salesforce, uma Adobe, tudo bem com isso. Agora, tendo já um bom portfólio diversificado em que a Adobe também faz parte, é preciso dar tempo ao tempo e esperar que o mercado deixe de odiar a empresa. Ela tem que estar a performar e no bom caminho. E aquilo que eu procurei apresentar aqui hoje em termos de Agentic AI e a forma como a Adobe está a entrar em cena nesse mercado também, pelo menos para mim, reforça muito a tese de bullish que eu tenho em relação à empresa, suportada já em resultados bons que ela está a reportar. Portanto, o mercado, quando odeia uma ação, é aí que nós encaramos como uma oportunidade de adicionar ao portfólio mais ações dessas excelentes empresas, não é? Quando elas são vendidas em massa, e devemos aproveitar. Esta é, pelo menos, a minha metodologia. E perguntam-me, mas porquê investir só no 1%? Olha, esta foi uma imagem que eu encontrei enquanto preparava aqui a nossa live.
e diz muito. Diz muito do porquê que eu prefiro até ser mais conservador e limitar-me a um núcleo restrito da minha watchlist. Limitar-me a isto. Reparem aqui, apenas 3% das empresas é que geraram toda a riqueza no mercado de ações norte-americano desde 1926. Apenas 3%. 3,44%. Portanto, para que inventar? Okay? Para que inventar? Por isso é que tenho uma metodologia com base em critérios bem definidos para encontrar a nata da nata. Sabendo que elas se vão revezar entre umas vão estar a performar melhor, outras pior. É muito, muito, muito improvável, para não dizer impossível, que se tivermos um portfólio composto por 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas, no mínimo, que todas elas vão performar bem. Isso é muito, muito improvável, ok? Até pode acontecer num ano, mas ao longo do tempo isso é impossível. É impossível. Há sempre uma que vai ficar para trás. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.